Pessoal, então vamos lá, os princípios sobre finanças. Eu tenho aqui algumas apostilinhas que eu imprimi. O pessoal que está visitando a gente, estamos aqui tendo o privilégio da turma aqui de bebedouro. Aí não deu para vir para todo mundo, mas aí quem mais não tem? Pessoal, nós estamos caminhando aqui para a reta final. Como é que a gente colocou princípios sobre finanças? Porque existem muitas passagens bíblicas que falam sobre finanças. É incrível como a Bíblia fala sobre isso. Às vezes ela ensina especificamente sobre o assunto, às vezes ela usa como exemplo, né, para ensinar algum outro princípio, mas ela fala demais sobre isso. Com certeza o Senhor já sabia que essa seria uma área que a gente precisaria de ajuda, a área das finanças. Hoje a gente já falou sobre, olhamos a base bíblica, já fizemos aí alguns princípios bíblicos, a gente está em tópicos. A gente separou em tópicos porque já falamos sobre o princípio de administração na prática, já tivemos um tempo de reflexão na aula passada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho e investimentos, tá? O primeiro conceito que a gente tem que pensar, o trabalho, essa palavra em português, ela para muita gente traz uma ideia de castigo, né? Até que a palavra trabalho vem de tripalho, que era um tipo de castigo que se dava, tipo um pau de arara, né? Já no italiano é o lavoro, né? Que é o serviço, é a atividade de produção de alguma coisa, né? Daí que vem a palavra lavoura também, em português. Então, na mente do brasileiro, na cosmovisão do brasileiro, uma conotação, isso falando em termos gerais, tá? Uma conotação negativa, como trabalho no sentido de castigo, tá? Algumas pessoas vão até dizer, tá vendo? Porque Adão pecou, agora a gente tem que trabalhar. E essa é uma visão teologicamente errada. Tá? O trabalho ele já havia antes do pecado. Se você abrir sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 2, Gênesis capítulo 2, Deus fez o homem, né? Lá no versículo 9 diz como é que o homem foi feito. O homem foi feito do solo, né? Essa matéria-prima de altíssima qualidade, barro, né? E do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e pôs para alimento, também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento. E aí fala lá no versículo 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então Deus vai, criou o homem e agora ele criou o habitat para que esse homem possa viver. Então criar árvores ali, um jardim especial, um lugar que havia muita riqueza. E aí no versículo 15, mostra o Senhor Deus introduzindo o homem nesse jardim. Né? Aqui é uma figura interessantíssima, porque era muito comum, e ainda é muito comum, nas cidades ou nos marcos, você criar um jardim, e naquele jardim você erguia uma estátua do conquistador. Hoje existe isso. A gente tem aqui, por exemplo, o busto do fundador da cidade. Não tem isso aqui na cidade? Eu lembro que nós moramos em Petrópolis e lá tinha lá o Dom Pedro sentado num trono lá no meio de um jardim muito bonito, uma praça muito bonita.
E aqui você vê essa mesma figura acontecendo, né? Deus cria um jardim e lá ele coloca uma imagem dele lá. Qual era a imagem? O ser humano, ele coloca o homem lá no meio do jardim, né? Então ele tomou o posição de Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ou seja, ele não coloca lá só para o cara ficar lá sem fazer nada. Ele dá uma finalidade para o homem que está ali. Deus o colocou lá para quê? Duas atividades aqui no versículo. Para quê? Cultivar e guardar. Para cultivar e guardar. Nós não sabemos como é que era esse trabalho do cultivo. Com certeza ele era algo muito mais fácil do que é hoje. E o trabalho de guardar ele não guardou muito bem, né? Houve um ataque e esse ataque foi bem sucedido. Logo no próximo capítulo a gente vê isso. Então, gente, Deus já criou o homem com a estrutura para que ele pudesse realizar trabalho e ele é colocado no jardim com essa função, basicamente cultivar a terra e guardar aquele jardim. Então, a ideia de trabalho como castigo ela é uma ideia que não é bíblica. Por quê? O trabalho já existia. O pecado fez o que com o trabalho? Não, ele já era obrigatório. Só ele se tornou mais difícil. Tanto é que você pode ver lá no versículo, capítulo 3, versículo 17. 3:17. Vamos lá. Gênesis. O nosso amigão não vai ficar lá na casa dele? Não, mas é assim, você põe, entendeu? Aí depois o pessoal lá, você põe, vira e sai. É assim, entendeu? Mas eu não quero, eu sei, ele está aprendendo a exercer a vontade dele. Gênesis capítulo 3, versículo 17. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comeste, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu é pó, e ao pó voltarás. Então é interessante, aqui também um detalhe teológico importantíssimo. Deus culpa Satanás pela tentação do homem. Quem Deus culpa pela tentação do homem? Não. A mulher tentou o homem. Olha lá, gente, entende? Ela foi culpada, ela tentou a mulher. Mas não foi Satanás que tentou, nesse sentido, o homem. Percebe aí, gente? Porque atendeste a voz de tua mulher. Na verdade, Deus aqui está fazendo um contraponto. Isso é uma questão familiar muito importante. Não era para o homem atender a voz da mulher. Deus fez o homem para que a mulher atendesse a voz dele. Tanto é que logo lá no capítulo 2, quando Deus coloca o homem para cultivar e guardar, ele dá uma ordem para ele. E no versículo 16 do capítulo 2, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa ordem foi dada para o homem, para a mulher ou para os dois? Para o homem.
A mulher vai ser feita a partir do versículo 18. Então, era para a mulher atender a voz do marido. Só que você vê Satanás ele tentando, ele troca aqui a posição aqui. Então o marido, bananão de pijama, atende a voz da mulher e ele troca. Quando ele tinha que falar, cara, que vai comer o quê? Já não tem. E você está falando o quê? Para minha esposa, sai daqui. A função dele era guardar. Deus o colocou para lá para fazer isso. Guardar o quê? Entre várias coisas, para guardar o cumprimento da palavra de Deus. Essa é a função do homem ainda hoje. O homem tem que ser esse fiscal dentro de casa para ver se a palavra de Deus está sendo obedecida dentro de casa. Essa é a função dele. Deus o colocou para isso. Tá? Então, o trabalho já veio antes. O pecado tornou o trabalho mais árduo. Tudo bem? Beleza? Tá? Tanto é que ele fala, no suor do rosto comerás, em fadigas obterás o sustento. A terra ela vai produzir coisas que vai atrapalhar. É interessante essa ideia. Me parece, olhando para o texto, que de alguma forma toda planta, de alguma forma ela era boa, para que o homem pudesse se alimentar dela, ou fazer alguma coisa positiva. Me parece que o pecado ele fez com que surgissem plantas que fossem inúteis. Pelo contrário, que atrapalhassem a produtividade da terra. Percebe isso? Então, assim, todo o trabalho ele foi dificultado por causa do pecado. Ele não é fruto do pecado. Tudo bem, pessoal? Isso é muito importante. Bom, se o trabalho vem antes do pecado, a gente precisa pensar também por que a gente trabalha. É importante a gente ter essa reflexão, pensando aqui em Serra Negra. O povo de Serra Negra é um povo muito trabalhador, gente, em termos gerais. Isso daí eu posso dizer claramente. O carioca ele é muito trabalhador. Embora o pessoal aí faça aí uma contra-informação aí negativa, o carioca é muito trabalhador, muito. A diferença é que ele trabalha bastante para no final do dia ele poder ir para a praia. Por quê? É uma das únicas diversões que a gente tem no Brasil que ainda são de graça. Né? Então ele tem essa visão, vai para a praia. Então você vai ver o carioca na praia. Agora, tinha muito carioca como eu que não ia para a praia. Era anos sem poder ir, porque eu morava longe, não dava tempo. Tá? Mas o carioca trabalha bastante. Eu vejo que o paulistano, de forma geral, ele dá muito valor ao trabalho. O problema é que a gente vê que esse trabalho, às vezes, é exacerbado. Ele passa do ponto. Tá? E Satanás tem um programa que ele quer fazer o quê? Com que o povo trabalhe, inclusive nas horas que não era para trabalhar. Esse é o problema. Já contei aqui para os irmãos. Um cara que veio falar assim, orgulhoso para mim, ó, 30 anos que eu não tiro férias aqui na cidade. Falei, cara, olha a família do cara, detonada, os filhos não sabem quem é o pai. Pai não tem tempo para os filhos. E o cara me falando como se fosse há 30 anos, pô, coitado da sua família, cara. Então vamos lá. Eclesiastes 4:8. É um texto que eu queria colocar para os irmãos, para a gente poder ter uma reflexão. O livro de Eclesiastes ele é muito importante porque ele reflete sobre qual é o sentido da vida. Eclesiastes capítulo 4, verso 8. Lembra que ele está considerando os aspectos da vida? Basicamente é isso. O livro de Eclesiastes, pessoal. Eu vou dar aqui uma dica hermenêutica aqui para vocês. O livro de Eclesiastes ele faz sentido quando você lê ele todo. Por quê? Porque ele está analisando as várias situações da vida e o último capítulo é quando ele tira o resumo. Qual é o sentido dela? Está no último capítulo. Então, todos esses, do
capítulo 1 até o capítulo 11 é só reflexão sobre as várias atividades da vida. E ele vai percebendo que todas as atividades da vida, se for só por elas, a vida é uma tremenda vaidade. Tá? E aqui ele está refletindo sobre a questão do trabalho. Começa essa reflexão lá no versículo 4 do capítulo 4. Então vi que todo trabalho, toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Interessante isso, né? Eu fico imaginando aqui o cara que... Essa semana, pessoal, não sei se você teve a oportunidade de andar aqui nas ruas da cidade. Tinha bastante gente na cidade. E eu já estive andando outras vezes assim, entrava na loja e falava, poxa, hoje está bom aí, a cidade está cheia. Vendi nada. Mentira, pessoal. Só que por que ele fala isso? Porque ele quer esconder alguma coisa da família dele? Não. Por que ele fala isso? Hã? Não tem inveja. Entendeu? Ou porque ele não quer que o outro ache que ele está prosperando. E aí começa a não dar mais desconto. Ah, você está com dinheiro, cara, não precisa dar desconto não, né? Então ele vai dizer que muito do sucesso de algumas pessoas no trabalho vem da inveja do homem contra o seu próximo. Isso é vaidade, é como correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então agora ele analisou também o preguiçoso, né? O que não quer trabalhar. Ele fala, o cara que quer trabalhar muito só para ter lucro, pensando no outro, é vaidade. O cara que não quer fazer nada para melhor, ficar viver aqui sossegado, coisa e tal, isso é vaidade também. Então eu considerei outras vaidades debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, aqui ele está falando de uma pessoa que não formou família e também não está sustentando, não está ajudando no sustento da sua família, o cara não tem ninguém, mas vive para trabalhar. Ele não faz a seguinte pergunta, para quem trabalho eu, se nego a minha alma aos bens da vida? Também isso é vaidade e enfadonho trabalho. Aqui é uma reflexão que está introduzindo, uma reflexão importante. Pessoal, estava lendo esses dias na revista Veja, já viu esses apartamentos pequenininhos de um cômodo só que estão vendendo em São Paulo? Já viram isso? Que agora o que mais está vendendo em São Paulo são apartamentos minúsculos, que tem ali o quarto que já é sala e cozinha, numa coisa só, e um banheirinho, e pronto. E aí ali é um apartamento para uma pessoa só viver. E notem, normalmente é um apartamento para uma pessoa só viver, mas ela para caber uma cama de casal. Tem um erro logístico aí, né? Então a questão aí a gente tem que pensar. É bem isso que a gente está vendo aqui. É um monte de gente vivendo só para ganhar o seu dinheiro, só para poder ter. E não faz essa pergunta, para quem que eu estou trabalhando? Essa reflexão é importante para nós, pessoal. Tá? Deus nunca vai dizer que o trabalho é para ganhar dinheiro. Essa é a visão do brasileiro. E era a visão de alguns aqui. O trabalho como algo simplesmente para me trazer dinheiro. O que Deus ele sempre vai colocar aqui, o trabalho ele existe sim, para sustentar aqueles 3 aspectos da vida, que a gente sempre fala. Para que serve o meu trabalho? Para sustentar 3 esferas da vida. O que eu preciso sustentar com o meu trabalho, pessoal? Casa de Deus. Depois, a minha casa
mais dinheiro só para ter mais dinheiro. Essa não é a motivação correta. Tá? Onde a gente vai ver que essa não é a motivação correta? Lá em Tiago, capítulo 4. Tiago capítulo 4, verso 1. Tiago 4, 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para esbanjardes em vossos prazeres. Então, isso já nos ajuda nessa reflexão. Por exemplo, eu quero ganhar mais dinheiro. Para quê? Tem que passar por esse crivo aqui. Porque eu quero abençoar mais gente. Porque eu vou para o céu, eu quero levar mais gente comigo. Entendeu a reflexão? Se você pensar assim, poxa, eu queria ganhar mais porque eu queria aumentar minha oferta de missões. Cara, é uma motivação correta. O problema é que nem sempre é essa a motivação da gente querer ganhar mais. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Qual é a minha motivação no meu trabalho? Por que eu vou trabalhar mais? Isso daí é um cuidado que a gente tem que ter, tá? De novo, aquela reflexão em relação ao trabalho que a gente faz, né? Então eu tenho a minha agenda, tá? Basicamente a minha agenda é dividida assim. São 7 espaços que são 7 dias da semana. O primeiro dia da semana não é dia de trabalho. Eu vou trabalhar nos outros dias. Quando eu lembro lá no texto do capítulo 26 dias trabalhadas para as clavocas, mas o 7º dia é o dia do descanso ao seu sagrado. Meu Deus! Básico. Lembra da Gênesis, Deus fez a sua obra em 6 dias, mas no 7º dia descansou, porque ele estava muito cansado, não era isso? Era isso? Acho que não, ele não pensou nele, ele pensou na gente, né? Só que aí você pensa assim, pô, eu quero ganhar mais dinheiro, o tempo que eu tenho não dá mais. Senão a gente vai pensar assim, não, vou ganhar mais dinheiro, então eu tenho que sair às 6, você já não sai às 6, sai às 7. Não vou sair às 7, agora eu vou trabalhar até às 8. Então eu vou começar mais cedo, então eu começo às 8 da manhã e vou até às 8 da noite. Né? Aí eu produzo mais e eu vou ganhar mais dinheiro. Só que daqui a pouco de 8 às 8 não está dando mais, não é suficiente. Aí o que ele começa a fazer discretamente? De novo, nossa oração vai ser sempre essa: Senhor, me ajuda a ter a motivação correta nessa questão das finanças. E pensa bem essa questão: por que você quer ganhar mais? Tá? Isso é uma reflexão importante. Por que você trabalha? Para ganhar dinheiro ou para servir como canal de sustento de Deus para a sua família, para a sua igreja, para a missão? E essa ideia do canal também é importante, né? Pagar minha semana. Isso é um cuidado que o crente precisa sempre lembrar.
fonte do nosso sustento? Deus. Quem sou eu, então? Quem sou eu? E quem é a torneira? Beleza? A torneira, então, precisa ser essas três coisas aqui. Aí você pensa, a torneira é você, sua esposa, de uma polegada, mas seu filho, cara de bombeiro, né? O cano tem que ser essas três coisas aqui. Para onde vai sair o meu dinheiro? Investimento nas coisas de Deus, investimento na minha família. Então, essa ideia, eu não sou a fonte da bênção, eu sou o canal da bênção. Não sou eu que produzo riqueza para minha família, Deus me dá essa riqueza, eu sou um canal por onde essa riqueza passa até chegar para minha família, para minha igreja, para a obra de Deus. Entenderam isso, pessoal? Isso é muito importante. Sabe, eu não gostaria que tivesse nenhum crente que falasse assim, eu que ponho a comida aqui dentro de casa. Cara, você não entendeu. Não é você que faz. Você é realmente o canal para que aquilo que Deus está mandando chegue até a sua família. Você é canal. Você não é a fonte. Tudo bem, pessoal? Isso é muito importante, tá? Muito importante. Para que eu trabalho? E ali, Eclesiastes vai falar, pô, o cara não trabalha, não tem ninguém, o cara está trabalhando só para ganhar dinheiro. Cara, isso é uma baita de uma vaidade. Como correr atrás do vento. Não tem fim. Já correu atrás do vento? A corrida tem onde começar, mas não tem onde parar. Não é? Pois não. Desculpa. A pessoa que paga aluguel, Certo. a pessoa que tem que mercado e tudo mais. O país está subindo os preços. Que área que eu posso cortar nas finanças para Isso. comprar uma carne, aí você vai vender um novo para ele comprar o custo? Cara, excelente pergunta. E ela já é o gancho para o próximo ponto aqui, né? Que é realmente, tudo bem, então onde eu vou investir meu dinheiro? E onde eu não devo investir, onde eu não vou pôr o meu dinheiro? Basicamente, existem dois tipos de investimento onde eu posso usar o meu dinheiro, que é do Senhor que Ele deu para eu administrar. Essas duas áreas começam com a letra E. Posso apagar aqui esses três aqui, pessoal? Eu vou investir no efêmero ou eu vou investir no eterno. O que eu acho legal dessa reflexão é que aqui eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de qualquer recurso, a minha capacidade, a minha inteligência, o meu tempo, tá? Minha influência sobre as pessoas. Então, sempre eu posso investir nessas duas áreas. No efêmero, o que é efêmero, pessoal? O que é efêmero? É aquilo que passa, ou aquilo que facilmente é passageiro. Agora, eu posso investir no eterno, que é o que vai durar para sempre, tá? Vamos pensar naquilo que é efêmero. Primeiro João, capítulo 2. Ele vai nos ajudar um pouquinho sobre pensar naquilo que passa, naquilo que é efêmero.
ler para mim, por favor? Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, ele é sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, eu já tenho três coisas que são efêmeras, que estão no mundo, que é o quê? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Essa palavra concupiscência, ela tem uma tradução mais fácil, pessoal, que é o quê? Não está aí? Cobiça. Cobiça da carne, aquilo que vai ser prazeroso. Cobiça dos olhos, aquilo que você deseja, que você quer. E a soberba da vida, aquilo que te dá a ideia de que você vai se tornar uma pessoa mais importante. Gente, isso passa, isso é do diabo, isso é do mundo, isso passa. E tem gente investindo nisso. E, gente, essa é o início de todo o problema. Foi, se você olhar lá em Gênesis, capítulo 3. Capítulo 3 é a passagem que aparece a queda. Olha que interessante essas três características, esses três investimentos diabólicos, esses três investimentos carnais. Olha, eles apareceram lá no versículo 6. Alguém pode ler para mim, por favor, Gênesis 3:6. Então, veio a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Olha só, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, cobiça da carne, agradável aos olhos, cobiça dos olhos, desejável para dar entendimento. Eu quero ser como Deus. Com essa promessa mentirosa que a serpente fez para ela. Pô, eu quero ser como Deus, soberbo da vida. O que aconteceu? Qual foi o fruto disso? Entrou a morte no mundo, pecado, a morte. Você percebe esses três elementos se repetindo, esses três elementos acontecendo? Não é à toa que, se você for lá em Mateus, capítulo 4, note a tentação do Senhor Jesus Cristo. A partir do Mateus capítulo 4, a partir do verso 6. A partir do verso 3. O tentador, aproximando-se, disse: é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Você está com fome, cara, sacia a tua fome. Usa o poder que você tem a teu próprio favor. Ele está tentando em que área? Supre a necessidade do teu corpo. Usa o que você tem a teu favor. Jesus, porém, respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Primeiro, ele já venceu. Segundo, então o diabo levou a santa cidade, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: és filho de Deus, atira-te, porque está escrito: aos teus anjos ordenarás o teu respeito, e eles se sustentarão nas tuas mãos, a não tropeçares na mão a pedra. A tentação era o seguinte: Jesus, lá em cima do templo, todo mundo ia ver ele. Quando Jesus pulasse, os anjos segurando, todo mundo ia falar: ó, chegou o Messias.
Os anjos o trouxeram até a terra. Vamos matá-lo. Vamos matá-lo. Jamais. Cara, se Jesus não morre, o que vai acontecer com a gente? Aquele status de divindade, soberba da vida. Como Jesus responde? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Arregala o olho aí, meu filho. Toda a glória dos reinos do mundo. Olha, abre teu olho, vê essas coisas. E ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorar. É uma expressão no grego interessante, porque a palavra adoração é proskinel, que é se prostrar. Se você se prostrar e se prostrar, ou seja, se você se ajoelhar e me adorar, eu te dou tudo isso. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. A concupiscência dos olhos não pegou, também não pegou essa. Por isso que Jesus foi tentado em tudo e não pecou em nada. Nas três esferas da vida, daquilo que é passageiro, daquilo que é efêmero, Jesus não foi tentado. Vale uma reflexão importante para nós, pessoal. A gente está falando sobre dinheiro. Basicamente, o dinheiro, ele serve negativamente, basicamente para a gente sempre atender algum desses desejos. Ou porque eu quero ser reconhecido, eu quero ter status, ou porque tem alguma coisa que vai me dar prazer, ou porque tem alguma coisa que carregar nos meus olhos, eu cobiço, desejo aquilo. O dinheiro tem sido usado muito para isso. Quando você vê um cristão que deixa de entregar o seu dízimo, de alguma forma ele cedeu em alguma dessas tentações. Entenderam isso, pessoal? O sustento que Deus nos dá é suficiente para a gente não investir naquilo que é efêmero, porque todas essas coisas aqui passam. A fome passa, a fama passa, né? E os reinos vai passar também, vão passar também. Tinha um pastor que falava que essas três, ele sempre reduz, dizendo que muita gente quer ter dinheiro para conquistar três coisas, que é garotas, grana e glória. Né? Prazer, poder e posses. Então, vale a pena a gente estar pensando o que a gente está investindo, talvez nessas três áreas que a gente não precisa investir. Naquilo que me dá prazer, naquilo que eu valorizo com os meus olhos, ou naquilo que pode me dar algum status. Isso aí vale a pena a gente pensar qual vai ser o tipo de carro que eu vou escolher. Até se eu vou ter carro ou não, né? Vai me trazer essa reflexão. Se eu vou ter que ter TV a cabo ou não, se eu vou ter que tipo de roupa eu vou usar, se eu valorizo uma marca ou não. Todas essas coisas vão me ajudar nessa reflexão aí, aquilo que passa. Tá? Ana Cláudia. Pode, irmão. Em relação a isso que você está falando, né? Na maioria das vezes, quando a gente passa por uma situação financeira meio complicada, primeiro a pessoa que deixa a mão de juízo, né? E eu falo assim, talvez você não tenha minha vida, eu já cheguei a ter lições. Deus me ensinou muito, chegou o tempo de dar sem o alimento. E tipo assim, era um sábado que tinha que comprar alguma coisa para
parecida com essa que você contou do irmão, que estava tendo assim, preocupado com o que ia comer no domingo, né? E ele pensou assim à tarde, assim, eu vou comprar alguma coisa já para deixar para amanhã, né? E aí ele pensou, ele falou, não, eu vou, esse daqui não é meu, não posso pegar o que é meu. Isso daqui é do Senhor, eu vou entregar. Aí logo na escola dominical ele foi e entregou, para não ter mais tentação naquilo. E logo depois da escola dominical, ele preocupado como é que a gente vai fazer, mas confiando em Deus, o irmão falou assim, cara, ontem à tarde eu pensei em você, cara. Ontem à tarde eu quis chamar você para vir comer aqui hoje, mas eu não consegui falar contigo. Mas olha, já está tudo pronto lá em casa, cara. Ou seja, naquele momento que o irmão estava tendo aquela dúvida, Deus já tinha providenciado uma solução para a questão dele, né? Então essa ideia de um Deus que vê, um Deus que provê, ou seja, ele já estava lá e já estava providenciando ele, já estava tocando no coração de outro irmão, né? E a gente tem que confiar no Senhor nesse sentido, né? Que Deus ele vai nos suprir. Agora, uma reflexão que eu faço também aproveitando a palavra do Juninho, é sempre pensar na questão da administração daquilo que Deus nos dá, né? E da gente poder ter um padrão de vida que seja equilibrado com o que nós recebemos. Qual que está sendo a dificuldade do brasileiro? Ele recebe R$1.000, mas ele quer ter um padrão de vida de R$1.200. Aí é o problema, tá? Porque o que a gente aprende? Que se eu recebo R$1.000, meu padrão de vida tem que ser de R$900. Entenderam isso? Porque esse 100 a mais é para eu guardar no momento de necessidade ou emergência. Tá? Então, e aí a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque, por exemplo, o vendedor quer fazer o seu papel, ele precisa também do seu ganha-pão. Então ele quer que você compre, mesmo não tendo com que pagar. Né? Faz o cheque, entra no cartão de crédito, cheque especial, faz o que for. Ele não vai te ajudar, cara. Está dentro do seu orçamento? Não, então não compra isso aqui que eu estou querendo te vender. Ele não vai falar isso para você. Não vai falar. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Por exemplo, a gente que tem filho. Todo pai aqui quer dar o melhor para o seu filho. Só que é o melhor que eu posso dar, não é o melhor que tem na loja. Então é um cuidado que a gente vai ter que tomar também. Às vezes tem alguma coisa que o meu filho quer, mas eu não vou dar, porque eu não tenho. Ou eu tenho, mas o dinheiro que eu tenho não é destinado para aquilo, então eu não tenho. Então é um cuidado. E o filho, é importante ele aprender a não ter. A gente aprende rapidinho a ter, isso é fácil da gente aprender. Agora, aprender a não ter, isso a gente tem que ensinar para ele. E a gente vai ter que ensinar isso para os nossos filhos. Esposas também que desejam, às vezes o marido queima muito a esposa, que às vezes muito feliz, né? Então, acho que de repente se a esposa tiver aquele bem material, ela vai ser feliz. Isso daí é um engano. Nossa felicidade não pode estar nas coisas. E se você é daquela mulher que recebe um presente, aí você encontra a sua felicidade, cara, o seu coração está muito ruim. Né? E tem marido que quer comprar a felicidade da esposa, né? Isso daí é uma coisa muito errada que a gente tem que cuidar disso. Foi como eu falei, essa questão a gente vai ter que ver o que a gente vai ter. Se vai pensar em marca, se vai pensar se eu vou ter esse TV a cabo, se eu vou comprar essa televisão nova, se eu vou comprar aquela roupa que é mais cara, se eu vou dar aquilo que é mais caro para o meu filho. Tudo isso daí a gente vai ter que repensar. Né? Então, isso é efêmero. Agora, o que é eterno? A gente já deixa para vocês assim, 3 coisas que são eternas. As 3 coisas começam com P. O que é eterno que começa com P? Primeiro,
Palavra de Deus. Quem mais? Pessoa de Deus. E o último, povo de Deus. E aí a gente está pensando corretamente naquilo que a gente falou, né? Quais são as três coisas aí para que eu trabalho? Sustento da casa de Deus, sustento da minha casa, sustento de missões. Tá? O que é eterno? Três coisas são eternas no universo: a palavra de Deus, a pessoa de Deus e o povo de Deus. Tá? Por exemplo, lá a pessoa de Deus, Deuteronômio 33, 27. Essa é uma das várias passagens que mostram a eternidade de Deus. Deuteronômio 33, 27. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo diante de ti e disse: destrói. Então é interessante essa questão do cuidado de Deus, o braço eterno de Deus, o cuidado dele que não tem fim, é eterno. Deus é eterno, porque investimento, como é que a gente investe na pessoa de Deus? Com certeza, tendo tempo de comunicação, falando, o que mais? Oi? Devocional nesse tempo, dizendo: olha, eu quero ter um tempo com o Senhor, quero aprender do Senhor. É importante que essa questão da oração eu posso fazer por mim ou eu posso fazer por Deus. Eu posso fazer por mim, ó, eu quero algumas coisas, então eu vou lá conversar, vou lá pedir para Deus. Ou eu posso fazer por Deus no sentido de que eu quero aumentar a intimidade com Ele. Eu quero aprofundar no relacionamento com Ele. Mesma questão do devocional. Posso fazer com um trabalho, vamos lá, tem que ler a Bíblia hoje, como não. Não, eu quero ter um tempo com o Senhor. Eu lembro de um colega meu, que lá no seminário que eu, cara, vamos fazer um CP comigo lá, jogar bola, fazer alguma coisa. Falei, cara, agora eu não posso porque eu tenho um encontro com Deus do universo. Marquei, vou conversar com ele agora. Falei, pô, que perspectiva legal, né? Cara, o cara vai ter uma audiência com o Senhor do céu e da terra. Cara, que moral que esse cara tem, né? E cara, todo mundo aqui tem essa moral. Não por nós, mas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos fez adentrar pelos portais eternos e nos deu um novo e vivo caminho. Nos deu condição de chegar diante do trono da glória sem medo. Que demais, né? É outra perspectiva. Então, investir na pessoa de Deus também é pensar assim: poxa, o que Deus gosta? O que Deus não gosta? Então, se Deus gosta, eu vou fazer. Porque Ele gosta, eu quero agradar Ele. Não é assim que os meninos fazem quando estão gostando de alguma menina, ou a menina também, quando está gostando de menina, né? Ah, eu vou usar aquela roupa azul porque eu sei que ele gosta dessa roupa, né? Ah, eu sei que ele não gosta dessa roupa, então não vou usar, né? O cara a mesma coisa: pô, vou tomar banho porque ela gosta quando eu tomo banho, né? É o sacrifício que ele vai fazer porque ele gosta. Então tem coisas que a gente não vai falar porque a gente gosta da pessoa, e a gente vai tomar cuidado com aquilo que a gente fala, a nossa postura, né? Então, por exemplo, o rapaz não gostava que a menina rotasse, então ela insistiu para ela não ia rotar algo. Porque ela não queria fazer o namorado dela passar
lugares. Você poderia estar em tantos lugares, gente, hoje de manhã. Mas por que você está aqui? Porque o pastor vai te chamar a atenção depois? Lógico que não. Eu também, mas não. Você está aqui porque você queria ter um tempo com Deus. Você está aqui porque você queria fazer um investimento para saber mais o que Deus pensa sobre finanças. Você está aqui porque você um dia decidiu que você queria agradá-lo. Por isso que você separou esse tempo para estar aqui. Por isso que domingo a gente vem aqui. Por isso que a gente se coloca num alto processo de disciplina. Tem coisas que o meu coração quer fazer, mas eu não vou fazer por quê? Porque Deus não quer que eu faça, então eu não vou fazer. Eu lembro também, professora, já contei essa história, professora de educação física. Eu acho muito legal esse negócio de ser crente. Ela é uma professora bem legal, mas professores de educação física normalmente são muito legais. Né? Normalmente são legais, não são? E aí, ela falou, eu acho esse negócio legal. Você é crente, Thiago? Eu falei, eu sou crente, professor. Eu acho legal esse negócio de ser crente, mas esse negócio de ter que ir na igreja todo domingo, cara, eu acho que não é por aí não. Porque eu acho que as pessoas têm que viver a sua religiosidade do jeito que elas querem. Aí eu não tinha muito argumento na época, né? Estava lá com uns 15 anos, aí eu pensei assim, professora, quando a gente ama alguém, a gente faz aquilo que a pessoa gosta, né? Eu amo muito a Deus. E se Ele pediu para eu estar lá todo domingo, eu faço. Se Ele pedisse para eu estar lá todo dia, porque Ele pediu, eu estaria também, mas Ele só pediu um dia. E esse dia é dele. Então, porque eu amo Ele, eu faço isso. Ah, tá bom, mas eu não penso diferente. Mas é basicamente essa ideia. Por que a gente faz o que a gente faz? Porque a gente ama. Mesmo que fosse alguma coisa, olha, eu não queria fazer, mas porque o Senhor pediu. Não tem aquele negócio, por que você não me pede sorrindo? Já viu essa? Que eu não faço chorando, já viu essa? Ai, às vezes Deus nos pede alguma coisa e a gente faz chorando, mas a gente faz. Porque a gente ama o Senhor. Essa tem que ser a nossa motivação, né? Por que eu estou aqui? Porque eu quero agradar a pessoa dele. Não é isso? Ó, galera, na boa, se tem alguém aqui que está com outro motivo aqui, cara, pô, deixa Deus mudar, cara. Faça por amor, que fica muito melhor. É muito mais fácil de agradar o Senhor. Não é verdade? Palavra de Deus, Isaías 48. Alguém pode ler bem alto para mim, por favor? Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Olha que legal. Falando que a erva, ela é passageira, né? Ela tem a sua beleza, mas ela passa. Agora, a palavra de Deus subsiste, verdura para sempre. Gente, isso é uma coisa muito legal. Antes de eu estar no ramo da teologia, eu estudei, fiz análise de sistemas. E era incrível como que você tinha que, daqui a pouco você tinha um livro sobre uma linguagem de programação, daqui a pouco aquele livro não valia mais. Você tinha que comprar outro, eram livros caros. Daqui a pouco alguma estrutura de informação já mudava, já não era mais aquela, né? E aí as coisas elas não estão sempre desatualizando. Agora é muito legal quando você pensa na palavra de Deus. Cara, isso aqui que a gente está estudando nunca vai mudar. Até no céu esses princípios vão continuar valendo, pessoal. Aquilo que Deus gosta agora, Ele vai continuar gostando lá. Aquilo que Deus não gosta agora, Ele vai continuar não gostando lá. Então investir na palavra de Deus é um investimento eterno. Se você aprendeu alguma coisa hoje de Deus, cara, aprendeu aquilo, cara, guarda, porque aquilo você nunca mais vai deixar de usar. Isso é muito importante.
esse investimento que você está fazendo, por que você está aqui também? Porque tu quer saber mais da palavra de Deus. Por isso que a gente quer primar. Ó, a Bíblia está aberta, é a Bíblia que vai nos ensinar. A gente tem tido esse exercício lá no discipulado, né? O pessoal faz pergunta, abra sua Bíblia, vamos ver o que Deus fala sobre isso. O que Deus responde nessa pergunta? Né? Pensando também na questão do Juninho, essa questão é muito importante, essa pergunta que ele fez para a gente. Cabe essa reflexão todo dia. Somente nós que estamos aí lidando, os chefes de família, você que está ajudando também, a esposa. Cara, eu sempre pergunto isso, o que eu realmente preciso e o que eu não preciso. O que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou é que a gente consegue viver com alegria, tendo uma vida simples. A palavra de Deus diz que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Ou seja, ele não tinha nem uma cama, um travesseiro, ele não tinha. Né? Muito legal. Já nasceu sem nada mesmo, né? Gente, e a gente fica pensando muito sobre essa questão. O livro de Eclesiastes e de Provérbios também, que são livros de sabedoria, eles vão falar uma coisa interessante, que quanto mais eu tenho, mais caro custa a minha vida. Não é? Quanto mais eu tenho, mais caro custa a minha vida. E às vezes eu vejo, puxa, agora para eu poder viver de tal forma, eu tenho que comprar tal coisa, eu tenho que ter esse daqui, eu tenho que ter mais aquilo outro, de repente era um dinheiro que eu podia estar investindo em missões, já podia estar ajudando alguém. Eu lembro da presidente falando, mas eu tenho, fica lá em casa 10 mil reais, mas também o que é 10 mil reais? Eu posso dizer o que é 10 mil reais. 10 mil reais é dinheiro pra caramba. Né? E às vezes a gente fica aqui discutindo aqui o que a gente vai fazer com 50 reais. Gente, 50 reais lá na mão do missionário, às vezes, é o que vai significar, às vezes, um dia com 3 alimentações, um dia com 2 alimentações. É isso que vai definir para ele. Né? Outro investimento é investir na pessoa de Deus é eterno, investir na palavra de Deus é eterno, mas também o povo de Deus é eterno. 2 Coríntios 12, 15. 2 Coríntios 12, 15. Interessante isso daqui, né? Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar. Interessante isso, né? Não só eu quero fazer isso ativamente, mas reativamente ou passivamente, né? Passiva voz, né? Eu quero fazer. E se eu não ver alguma coisa, alguém pedir, eu quero ajudar, eu quero reagir, me deixarei gastar em prol das vossas almas. Se mais vos amo, serei menos amado. Qual que é a resposta? Não, quanto mais eu amar, mais eu vou ser amado, com certeza. Mas essa ideia que o povo de Deus tem a vida eterna. O povo de Deus é eterno. Então eu vou me investir. Interessante ele está falando, eu vou investir nele. Não, eu vou me investir. Eu vou me gastar. E aí que pega, gente, algumas pessoas, elas olham para o povo de Deus como algo muito secundário. Não é. Não é. Nós somos um corpo, nós somos uma família. É importante esse investimento. Deus está falando não só para a gente dar coisas para o povo de Deus, mas Ele está falando para a gente se dar para o povo de Deus, meu irmão. Quando você volta ainda em 2 Coríntios, no capítulo 5, Paulo está com isso na cabeça dele. Na carta aparecem os flashes
dessa verdade. A partir do verso 14, 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todo, logo todos morreram. Aí o versículo 15, olha que legal. E ele morreu por todos com um propósito. Esse propósito vem por causa da expressão para. E para, essa preposição da ideia de propósito, origem. Bem? Origem, perdão, destino. Ele morreu por todos, para quê? Para quê? Para que aqueles que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E se eu então vivo para Jesus, eu vejo Jesus se doando sacrificialmente para as pessoas, e eu vivo para Ele, então essa é a atitude que eu tenho que ter. Pessoal, é muito fácil você desistir das pessoas. Ah, não está fazendo do jeito que eu quero. Ah, aquela pessoa não bate comigo, o santo não bate comigo. Né? É o crente macumbeiro, né? Aquele santo não bate comigo. Então, né? A gente não dá certo, não tem afinidade. Cara, é muito fácil você falar isso. Agora, o que Deus quer? Cara, vamos andar segunda, terceira, quarta, quinta milha com Ele. Né? Pô, você acha que a pessoa está cansada? O que você pode fazer para ajudar aquela pessoa? Você viu uma necessidade, o que você pode fazer para ajudar a suprir aquela necessidade? Uma coisa muito legal do ministério é fazer visita, gente. Gosto demais de fazer visita. E é legal quando você faz a visita e você consegue perceber as necessidades das pessoas. Semana passada eu tive um privilégio de poder fazer uma visita rápida para uma família. Até o Derivaldo sabe do que eu estou falando. E aí eu chego lá e sento para fazer uma visita rápida, de 3 minutos, rapidinho, só para resolver uma coisa, para tirar uma dúvida. Não, senta, pastor. Aí eu sentei. Daqui a pouco vem, né? Essa oportunidade de conversar, de aconselhar. Daqui a pouco ela já vem a vizinha, aparece a vizinha, vê que o pastor está lá, lembra da amiga, porque vai lá chamar a amiga. Ó, o pastor está lá em casa, vem aqui, vamos lá, ó, você fala isso para ele que ele vai te ajudar. Né, Adriano? Gente, mas que legal, que oportunidade. Que oportunidade. Poder estar ali, ver a necessidade das pessoas. E, gente, a gente tem que, às vezes, sair um pouquinho da nossa zona aqui, daquilo que nós somos, da nossa vida, e tentar olhar um pouquinho e ver que existe muita gente com muitas necessidades, pessoal, ao nosso lado. E a função, primeiro sua, como membro do corpo de Cristo, mas também da igreja como corpo. Mas tem coisa que o corpo não vê, é você que está vendo, então você pode ajudar. Faz a sua parte. Aquela história, se cada um varresse à frente da sua casa, o mundo seria muito mais limpo, não é verdade? Então, pessoal, investir nas pessoas é de Deus, é eterno. Né? Eu fico imaginando a gente chegando no céu e a gente tendo história para contar. Pô, lembra aquela vez, Senhor, que a gente estava junto, acontecendo tal coisa, a gente foi lá. Eu posso lembrar daquela vez, pô, estava passando aquela necessidade, pô, Deus mandou você, cara. Tu lembra disso? Lá na eternidade a gente vai lembrar. Cara, a gente foi lá em casa, pô. Aquela vez que eu estava triste, aberto, coisa que estava sentindo, pô, ligou para mim. Pô, ouviu a minha dificuldade. Cara, aquilo ali marcou minha vida, cara. Até hoje eu sou grato a você por aquilo. Quantas coisas? Investir no povo de Deus é um investimento eterno. E a gente não está falando só investimento financeiro, de todo sentido, mas o financeiro também, pessoal. Tá? E aí a gente tem que tomar um cuidado, sabe por quê? Embora eu ache o paulista mais trabalhador, eu acho o paulista mais pão duro. Desculpa, posso falar isso para a minha igreja com liberdade?
Mas embora eu veja o paulista como uma pessoa mais trabalhadora, eu sinto o paulista muito mais voltado só para as suas coisas e sem olhar tanto assim para o que está acontecendo em volta. Às vezes eu acho o nordestino um pouco mais essa aqui, pô, eu não tenho muito, mas o que eu tenho eu vou dividir. Entendeu? Eu vejo às vezes mais um mineiro com essa visão assim, pô, eu vou chamar fulano aqui porque eu estou vendo ali que ele está com a dificuldade, porque está vendo. Eu vejo mais isso. E eu acho que a gente precisa apropriar essas coisas dessas outras culturas, que é essa visão um pouco mais de olhar para as necessidades das outras pessoas e tentar de alguma forma suprir, ajudar essas necessidades. E Tiago vai falar muito sobre isso, cara, o que adianta, cara? A pessoa, seu irmão está lá passando necessidade, você vai, não, eu vou orar com você. Cara, tendo condição de ajudar, só vai orar. E beleza, mas o problema não é o problema da oração. O problema é do teu coração, tu tem como ajudar, tu vai ficar hipocritamente falando que só vai orar. Tu vai orar para quê? Para perguntar se Deus quer que tu ajude o teu irmão? Qual que é a resposta que Deus daria a você? Né? Fala ele. Paulista, posso falar, né? Por favor. Na realidade eu vejo assim, eu vivi lá quase a vida inteira, mas de repente o paulista ele está tão envolvido em trabalho, envolvido num contexto em que você tem que ficar sempre naquela defensiva, e na realidade ele não conhece outras coisas. É só você olhar a cara do paulista quando chega de carne, é tudo assim. Sabe? Então é o lugar que eles vivem, a forma de vida que eles vivem, sabe? Então chega aqui parece que está dentro de uma selva. Pô, relaxa. Eu vou pedir a passar por cima de mim e falou, tá com pressa do quê, meu irmão? Vai com calma. Você está sem maneira. Tu é mesmo, rapaz, não é? Putz, não sei nem por que eu estou com pressa. Então é próprio. É aquele vídeo. É assim, eu entendo isso, já morei em cidade grande, a velocidade é outra mesmo. Mas eu vejo muito essa questão de às vezes escorrer tanto e passar por pessoas que estão passando por necessidade, e por causa da nossa correria, e a gente não olhar para essas necessidades. Né? Esses dias estava fazendo uma visita a pessoa com problema de saúde, bem grave, assim, bem sério. E ela sendo pressionada pela igreja, falando o seguinte: se você não der os R$150, Deus não vai te curar. E aí ela ia para o marido dela com problema físico, de dor, o Toninho está com dor nas costas. Como é que você vai trabalhar? É muito difícil, cara. E trabalho físico, braçal, com problema no braço, como é que não consegue trabalhar? Vai colher café como? Aí, indo lá, pedindo para o marido, vou te dar o quê, mulher? Tu nem serve mais para trabalhar, vou te dar dinheiro para tu dar para a igreja. Não vou te dar nada não. Olha a situação existencial dessa pessoa. Se morrer, o bicho pega. Se ficar, o que eu faço? Ó, céus, quem poderá me defender? E ninguém grita eu. Esse é o pior problema. A pessoa até clama, por quem pode me ajudar? E ninguém grita eu, ninguém. Pô, será que não seria a função da gente se colocar nessa posição? Falando, cara, eu vou te ajudar, olha, peraí, eu vou ligar aqui para alguém, ó, pô, eu tô pensando aqui, não rola nem essa preocupação, assim, poxa, eu tô pensando no problema daquela pessoa, cara, o que eu posso fazer? Nem rola às vezes isso. Sabe por quê? Porque às vezes eu nem gastei tempo para saber que ela está com problema. Quando a gente precisa muito fazer isso, olhar para as necessidades, como é que eu posso ajudar aquela pessoa? Pô, estou vendo ali. Pô, tem um amigo meu que está querendo comprar o carro, vou indicar para o meu irmão ali que pô, tem carro bom lá. Sabe esse tipo de coisa? Pô, fui lá na casa do irmão, o irmão foi fazer um café para mim, aí ele abriu a despensa, eu discretamente olhei assim, vi vazio. Sabe, a pessoa discretamente abriu rapidinho, pô, um pacote de arroz pela metade só. Ah, cara, peraí. Por que Deus deixou eu ver isso?
Não, cara, eu quero ajudar. Vai lá no Sendrigo, faz uma comprinha, né? Leva para o irmão. Vai, irmão, aí, ó. Não sei se o irmão está precisando, mas olha, fica aí para abençoar. Tipo de coisa, né? A gente tem que ter um certo cuidado com isso também. Já com uma experiência na igreja, de não estava precisando, que passou de nossa, fez assim, um tiro mesmo para ajudar o irmão, e ele se sentiu usado. Então, tem muitas pessoas que a gente vê que precisam de ajuda, mas elas são orgulhosas, assim, né? Então, assim, é o pessoal paulista não, tá? Esquece que eu falei disso. Eu acho que é um pouco de modo geral. É que talvez vocês, cidades do interior, vocês enxergam, né? São Paulo como, lógico, a gente vive mais estressado, que é uma cidade que realmente grande, tem muito mais problemas do que uma cidade do interior, mas é incrível. Mas eu enxergo, né, como de forma geral, né, infelizmente, o povo, o ser humano, ele está cada vez mais egoísta. Ele vive no mundo dele. Então, eu acho que o que faz a diferença, de repente, é o líder mesmo. É o líder da igreja, é o líder, né, da família. Faz a diferença. E aí eu vou confiar, eu tenho como exemplo, né? Agora, de modo geral, né, o povo está. Ele está cada vez mais egoísta. Eu concordo mesmo. A gente vive, mas São Paulo, por exemplo, a gente vive, às vezes até a gente para no farol, aí o pessoal está pedindo ajuda, a gente tem lá. Quem tem loja? Quem mora em São Paulo? E até justifica esse cuidado, né? Foi assaltada? Não é nada. O farol hoje é o par do farol, ela não tem, a gente vive a sociedade, a gente não vive. Entendeu? Infelizmente, cidade grande a gente não vive. Aqui o Gerson fala pra gente, né? Você pode parar o carro dormir fora do estacionamento, vai fazer isso. Um cuidado importante, quando eu estou falando do povo em geral, e assim, eu nunca posso dizer que o problema do outro é menor do que o meu, porque o problema dele é dele, e dói do mesmo jeito, né? Agora, essa reflexão que a irmã está fazendo é uma reflexão que todo mundo pode fazer, que é o seguinte: dentro das lutas que eu tenho, eu nunca vou ter tão pouco que eu não possa dividir, né? Então, dentro da minha realidade, então a realidade de São Paulo é uma, a realidade do Serrano é outra, do Carioca é outra, né? Do mineiro, do baiano, mas dentro da minha realidade, como eu posso servir, como eu posso amar as pessoas que estão ao meu redor, como que eu posso investir nas pessoas de Deus, né? Então, a forma é o que a gente vai discutir, assim, que ela vai mudar, né? Mas a essência eu não posso perder, eu preciso ajudar, eu preciso fazer. E aí eu quero fortalecer uma coisa que, irmã, o líder ele vai ser importante, mas é importante cada um fazer a sua parte, né? Então assim, quem vai fazer a diferença? Eu. Essa que é a grande, tem que ser o nosso moto, né? Ah, mas eu não estou numa posição de destaque, eu não sou isso, isso, aquilo. Mas você é um indivíduo, é uma pessoa. Então, assim, faz a sua parte, que vai ser muito mais fácil. O mundo, se cada um fizer a sua parte, o mundo ele vai ser muito melhor. Então, é legal essa reflexão por parte da irmã, que é essa questão. Dentro do contexto que eu estou, aquele título daquele livro, né? Floresça onde você está plantado. É num vaso bonito? Floresce então bonito. É num cantinho, floresce ali no cantinho, mas você precisa florescer onde você está plantado, porque onde Deus está colocando você é estratégico, você tem que ser uma bênção ali, onde você está. Hoje o seu lugar é Serra Negra, é São Paulo, é Minas, é Rio e tal. Ali você tem que ser uma bênção com o contexto que você tem. Com certeza, a responsabilidade é individual. Eu posso pôr a responsabilidade no outro, mas eu estou no líder, é importante para dar o exemplo. E às vezes o meio que eu entendi. Ele não dá o espaço do como ajudar, de como fazer. Eu entendi, sim, eu entendi. Com certeza,
indivíduo. Ó. O pastor tem que cuidar da parte dele, assim como o ovelha tem que cuidar da parte dela. Senão eu posso falar, não, a igreja está crescendo por culpa da minha ovelha ali. Aí a ovelha está falando, não, eu estou crescendo por causa do pastor. Não, cada um faz a sua parte. E a justa cooperação de cada parte próxima promove o seu aumento naquele que é o cabeça de Cristo, né? Que diz na Efésios capítulo 4, verso 16. É a justa cooperação de cada parte. O líder tem a sua função, ele vai ser chamado a atenção como líder, tem a filhinha lá, que vai ser especial para o líder, mas cada um vai ter que prestar conta. Então, se o líder não está deixando, opa, peraí, isso daí é errado, vamos ajudar o líder a receber isso daí. Não, pastor, a gente quer fazer mais, a gente está tendo essa dificuldade. Agora, de repente, o pastor está querendo fazer mais, o liderado não quer fazer também, ou quer fazer do seu jeito também, é outra questão. Mas eu entendi sim. O que eu estou chamando a atenção é que, pensando numa aula, a gente sempre vai buscando aplicações para cada um de nós. A gente ouve sempre com a chave, não papá, né? Então, isso aqui que eu estou vendo, o que eu posso fazer na minha vida? Eu não sou pastor, eu não sou pastor. O que eu faço com isso? Não, então eu vou fazer a minha parte. Por exemplo, se eu vejo meu pastor cansado, vou lá ajudar o meu pastor, vou segurar teu braço. O que eu posso fazer para ser uma bênção aqui? Tem alguma coisa que o senhor quer que eu faça? E de novo, eu chamo minha responsabilidade. Você falou, não quero que você faça nada. Ainda assim você vai fazer aquilo que você pode. Então, meu marido não quer que eu dê lá um negócio, então eu vou buscar, não quer que eu dê dinheiro, então eu vou buscar coisas criativas para que eu possa ajudar. Eu lembro do pastor Eduardo Troiman, a esposa queria dar um presente para ele, mas ele, como missionário de dinheiro, ela fez fuxiquinho para poder trazer um sustento e deu um presente, ou seja, ela foi criativa, fez aquilo que ela podia, o marido não podia ajudar, e ela fez. E eu vejo várias pessoas aqui que têm procurado ser criativas aí na sua, mesmo que às vezes o marido ou a liderança não ajude, mas elas estão sendo estratégicas nesse sentido, né? E na área que a gente tem nas mãos é a oração, né? Exatamente. Essa é uma das, né? Que a gente tem. Um cuidado que a gente precisa ter então, pessoal, é perceber se eu estou investindo nas pessoas. Se eu estou investindo no povo de Deus, que é um investimento eterno. E aí a gente vai pensar no nosso orçamento, quanto eu estou investindo naquilo que é efêmero, naquilo que vai passar, e quanto eu estou investindo naquilo que nunca vai passar, naquilo que é eterno. Pessoas de Deus, o povo de Deus e a palavra de Deus. Vale a pena. Vamos ter um tempo de reflexão sobre isso, vamos orar sobre isso, feche seus olhos, baixe sua cabeça. Talvez aí vai mudar um pouquinho o nosso método de administração, aquilo que a gente está usando, o nosso recurso. Talvez você precisa pedir perdão por alguma coisa. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua graça sobre as nossas vidas, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos refletir sobre essas verdades. Queremos pedir ao Senhor que nos dê a criatividade de podermos ser úteis com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, na posição que o Senhor nos colocou. Dá-nos a criatividade para com esses recursos, podermos ser úteis ao Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue abençoando cada um de nós aqui, como o Senhor já tem feito, sustentando o Teu povo, dando até além daquilo que a gente precisa. Pedimos que o Senhor nos dê equilíbrio, sabedoria, para podermos ser úteis ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a investir naquilo que é eterno. Possamos investir a nossa própria vida naquilo que é eterno.
Obrigado, Senhor. Continua conosco, abençoa-nos, e é no nome de Jesus que oramos. Amém.